Segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, irmãs e irmãos, um bom dia a todos. Bom dia. E feliz Páscoa. Hoje, esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Não é uma alegria parecida nem de longe com a do carnaval, por exemplo. Não. Aquela passa muito rápido e é fugaz e dura pouco. Esta é uma alegria serena, é uma alegria silenciosa, é uma alegria substanciosa, verdadeira e com sabor de eternidade, de vida eterna. Esta é a razão de tudo, ou seja, a alegria do Evangelho, da boa notícia. Evangelho não é uma má notícia, é uma boa notícia. E esse é o dia que o Senhor fez para nós, dia do Senhor, Domini Dies, é o que significa o domingo, dominica, domingo, dia do Senhor, Dominus, Senhor. O dia é dele. É dele, ele quem o fez, ele o criou. Mas ele fez para nós, para nos dar esse dia. E não é simplesmente um tempo, um horário, um dia da semana marcado no calendário. Não. Esse dia, ele não tem tempo. O dia lá atrás em que os apóstolos foram ao túmulo e hoje é a mesma coisa. Só existe o hoje de Deus. Nós, pela natureza humana,
pela condição humana, pela vida, pelas coisas. Temos ontem, hoje e amanhã. Deus é sempre. E o dia, portanto, é dele sempre. E ele nos deu este. Por quê? Porque é nesse dia que ele criou, e esse ato dele de criar esse dia é por um evento, por um fato, por uma pessoa, por um alguém, Jesus, o Cristo. Que é um ato criador maior do que a criação. Se você se admira com as criaturas que Deus fez, que Deus é bom, olha só como é que Deus é perfeito, etc, etc. Admira o universo, as galáxias e tudo quanto há. Esse ato criador de Deus hoje, nesse dia que Ele criou para nós, é muito maior, muito maior, muito maior. Agora, os evangelistas que escreveram sobre Jesus, eles são assim, às vezes até meio duros com os apóstolos, com os discípulos e as discípulas, ao longo da vida de Jesus. Por quê? Porque depois, eles estão escrevendo já 70 anos depois, 80, 100 anos depois dos fatos. 70 anos é muita água debaixo da ponte. As comunidades já existiam. As comunidades já estavam sendo, já celebravam, já cantavam, já tinham os hinos, etc. Mas, bem, para essas comunidades, então, esses evangelistas, João inclusive, eles, muitas vezes sutilmente e às vezes mais explicitamente, mostram como que até o momento da cruz, da morte de Jesus, os discípulos não entendiam muito bem quem ele era. Vacilavam nesse entendimento de quem é Jesus. E aí, como se não bastasse, veio a morte terrível, trágica. Foi uma imensa decepção. Imensa, não tem como medir. Tudo caiu por terra. Eles ficaram apavorados com aquilo. Bem, se fizeram isso com o Mestre, com o Senhor, com Jesus, com o Rei, que dirá conosco? Estamos fritos, perdidos. E assim eles vão, os evangelistas, mostrando isso de diversas maneiras. Como que, sem o dia que Deus criou, que é esse de hoje, da ressurreição, nada teria progredido, teria chegado aqui, hoje. Nada. Absolutamente nada. Então vejamos, por exemplo, aqui nessa passagem do Evangelho de João, né? João narrando a visita, a ida de Maria Madalena. Veja você, está morto para ela, para eles todos, morreu. Morreu, ponto final, acabou. Vamos lá ungir o corpo, ungir o defunto. Sim, acabou. Igual quando dizia, por exemplo, um certo tio meu, que Deus o tenha na glória, e ele tenha sido surpreendido nessa glória, dizia, morreu, enterrou, acabou, igual um cachorro, virou pó. Então ela vai lá, se veja você, ela não deveria ir lá, cadê? Tantas vezes Jesus disse, o Filho do Homem vai sofrer, vai ser morto e vai ressuscitar no terceiro dia. E, entretanto, ela vai lá, no túmulo, e os outros todos enfiados dentro de uma casa, apavorados, como disse. Muito bem, veja que interessante como que o evangelista se serve de uma palavra para mostrar o estado de espírito dessa gente. São 9 versículos apenas, é pequeno. Vamos ver quantas vezes ele repete a palavra túmulo.
sepulcro, túmulo. Vejamos. Então, primeiro, que ela foi lá, estava escuro. Não tinha luz, era escuro. Ó. A escuridão fora, símbolo da escuridão dentro. Era um breu. Túmulo. A pedra tinha sido retirada do túmulo uma vez. Ela vai lá, volta lá correndo. Tiraram o Senhor do túmulo. Ora, você vê que coisa. Como assim tiraram? Tiraram, terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Como assim tiraram? Sim, porque a pedra era pesada, a pedra não ia rolar sozinha. Jesus que estava lá dentro não ia empurrar a pedra para fora. Isso não passava pela cabeça dela. Então tiraram. Não sabia. Pessoas podem pegar, levar, trazer, fazer com ele o que quiser. Ainda. Depois, vejamos. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Corriam juntos, etc, etc. Chegou o primeiro ao túmulo. Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Entrou o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Salvo engano, 7 vezes. Eu talvez tenha saltado aqui. Tudo esbarra para eles no túmulo. Porque antes tinha tido a cruz, que já quebrou, não quebrou, mas deu um duro golpe na coluna vertebral deles, da fé deles. Aí tá. Aí, o túmulo estava vazio de fato. Não tinha lá o defunto, o corpo. Você vê, não bastou o túmulo vazio. Por si só, foi importante, mas não bastou. Poderia ter sido roubado mesmo. Como inclusive uma mentira foi contada. Ah, não, eles foram lá e os discípulos dele, os soldados dormiram e eles foram e roubaram. E essa mentira espalhou-se e permanece até hoje em muitas bocas por aí. Agora, precisava de algo mais para eles chegarem lá, no dia do Senhor, na ressurreição. Precisava que o Senhor fizesse isso. O Senhor se mostrasse, se apresentasse a eles. A paz convosco. Estou vivo. Mas o Senhor foi morto, sim. Mas eu disse também, ninguém tira a minha vida, disse Jesus. A morte de Jesus foi uma morte não morrida, mas uma morte matada. Ele foi matado. E a gente sabe as razões pelas quais ele foi matado, nas cabeças de quem o matou. Agora, ele também disse isso. Não, eles estão achando que estão tirando a minha vida, mas não estão não. Eu estou dando a minha vida, eu tenho o poder de dá-la e pegá-la de volta, porque eu sou a vida. Eu sou a lei de Moisés, eu sou os profetas, eu sou os salmos, eu sou a escritura. E aí, então, esse Senhor, que criador desse dia, se manifesta a eles e a elas, os nossos ancestrais, e eles se alegram, aí sim. Aí volta, faz uma reminiscência. Era o êxodo de Jesus, era a travessia de Jesus, era a Páscoa de Jesus.
a passagem de Jesus. E assim foi, e assim é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.